Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros internautas. Eu sou o professor João Paulo. Estou aqui acompanhado da professora Marislene e do professor Lázaro para dar as últimas dicas aí para a sua prova do Enem. E estamos aqui para comentar algumas questões do fascículo 17 do Diário do Nordeste. Vamos dar início aí com Física, competência 2, habilidade 6. Energia de funcionamento de um chuveiro elétrico. O quadro abaixo mostra as potências e as tensões disponíveis no mercado em cada uma das posições de temperatura. Tensão nominal, 127 volts. Posição morno, 1800. Frio, 0. Quente, 3.600. E super quente, 5.400. Essas são as potências. Posição de tensão nominal, 220 volts. Morno, 1.750 watts. Frio, 0. Quente, 3.650, super quente, 5.400. Temos também nessa tabela a informação aí de qual disjuntor que deve ser utilizado. Para o chuveiro de 127 volts, 50 amperes, e para o chuveiro de 220 volts, 30 amperes. Bem, no manual de instalação acima, podemos observar que quando usamos o modelo de 127 volts, de acordo com seus valores nominais, a corrente é maior do que quando usamos o modelo de 220 volts, também se ligado corretamente. Dessa forma, para o mesmo intervalo de tempo de uso e analisando as potências nominais, se colocarmos no seletor de temperatura A, super quente, a energia elétrica consumida no primeiro caso será maior do que no segundo. Super quente, a energia elétrica consumida no primeiro caso será menor do que no segundo. C, quente, a energia elétrica consumida no primeiro caso será maior que no segundo. D, quente, a energia elétrica consumida no primeiro caso será igual à do segundo. Ou E, super quente, a energia elétrica consumida no primeiro caso será igual à do segundo. Essa questão, para poder ser resolvida, basta só que você utilize a própria informação que tem na tabela. Se vocês observarem, as potências na posição morno para 127 volts e para 220 volts são potências diferentes. Portanto, os consumos de energia elétrica para um chuveiro e para o outro nessa posição são diferentes. Na posição quente, também temos aí potências diferentes para o chuveiro de 127 volts e para o de 220 volts. Portanto, também teremos, para o mesmo tempo, consumos de energia elétrica diferentes. Mas para a posição super quente, tanto faz se usar o chuveiro de 127 volts ou de 220 volts. Se ligados na sua respectiva tensão, vão consumir 5.400 watts e, portanto, gastar a mesma quantidade de energia elétrica para o mesmo intervalo de tempo. Conforme nos diz aí a alternativa E. O chuveiro estando na posição super quente, a energia elétrica consumida no primeiro caso será igual à do segundo. Eu gostaria de dar a dica aqui para você nessa preparação final para o Enem, de dar uma olhadinha num tema importante como esse, de consumo de energia elétrica, e também dar uma olhadinha em temas como fenômenos ondulatórios, que são temas que têm sido muito abordados nas últimas edições do Enem. Tá ok? E deixo agora aqui a participação para a professora Marislene. Obrigada, João Paulo. Caro internauta, por favor, abra aí seu caderno para a gente trabalhar um pouquinho na página 8, competência 6, habilidade 22, né? A questão dos peixes lofiformes, eles são encontrados nas profundezas dos oceanos temperados e tropicais, a cerca de 1.000 metros abaixo do nível do mar. Saindo de sua cabeça há um apêndice longo e fino, usado como isca. Algumas espécies têm bactérias luminescentes na ponta para procurar e atrair presas com mais facilidade na escuridão do oceano profundo. A luz produzida é de cor verde azulada, pois a maioria dos animais marinhos é sensível à luz azul. E também ela se difunde melhor na água. A ponta do apêndice, o fotóforo, contém substâncias químicas que causam emissão de luz, um composto conhecido como luciferina. É oxidado por uma enzima conhecida como luciferase, que produz a luz fria e atrai as presas. O comando da questão sempre vem depois do texto, né?
Sobre a emissão de luz, que ocorre a partir da reação química entre luciferina e a enzima luciferase, podemos chamar o fenômeno de... Existem formas de emissão de luz, tá? Se por aquecimento o material emite luz, nós daríamos o nome de incandescência. Mas não há aquecimento no caso do peixe lofiforme, é uma reação química. Se não houvesse reação, mas por uma excitação eletrônica, onde o elétron voltasse para o seu estado rápido, o seu estado de mais baixa energia, de modo rápido, nós chamaríamos de a fluorescência, é o caso das lâmpadas fluorescentes. Se não tivesse reação, mas o elétron fosse excitado e voltasse devagar para o seu estado de mais baixa energia, nós teríamos uma fosforescência. É o caso, por exemplo, que acontece com aqueles interruptores de tomada, né? Mas se tiver reação química, nós podemos chamar de quimiluminescência ou bioluminescência. Quimiluminescência se for fora do organismo vivo e bioluminescência se for no organismo vivo. Então, como é uma reação química entre a luciferina e a enzima luciferase, é uma luminescência e ela vai ser chamada de bioluminescência porque é no peixe, tá? O que torna a letra E, quimiluminescência, a resposta correta. Bem, é muito importante você, nesta reta final, dar aquela última olhadinha em alguns assuntos que nós consideramos importantes para a gente revisar para o Enem, né? Eu concordo 100% com o professor João Paulo que energia elétrica é muito relevante e muito recorrente nas provas do novo Enem. Só que não só trabalhar eletricidade, mas trabalhar usinas de energia, né? Matriz energética de um modo geral, biocombustíveis, formas alternativas, sustentáveis de geração de energia, energia solar, eólica, maremotriz, geotérmica, né? E não esquecer de dar uma olhadinha também em eletroquímica, porque hoje, com a possibilidade de carros elétricos movidos a hidrogênio, de repente pode aparecer na prova. Um grande abraço. Com vocês, o professor Lázaro. Ok, professora Marislene, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Aliás, essa questão aí que fala de bioluminescência, nós podemos observar isso aí também nos vagalumes, o fenômeno bioluminescente. Por sinal, é o mesmo composto e a mesma enzima, a luciferina e a luciferase. Bom, nós vamos trabalhar, caríssimos webnautas, uma questão da competência 4 da habilidade 16. O texto da questão é de um autor conhecidíssimo, chamado Richard Dawkins, do livro O Gênio Egoísta. O texto diz o seguinte: os indivíduos não são coisas estáveis, eles são efêmeros. Os cromossomos também caem no esquecimento, como as mãos no jogo de cartas, pouco depois de serem distribuídas. Mas as cartas em si sobrevivem ao embaralhamento. As cartas são genes, e essa é a sua vocação. Eles são os replicadores, e nós, suas máquinas de sobrevivência. Quando tivermos cumprido a nossa missão, seremos descartados. Os genes, porém, são cidadãos do tempo geológico. Os genes são para sempre. No texto, ao falar de cromossomos, o autor menciona as mãos de cartas que se desfazem assim que são distribuídas, mas as cartas em si sobrevivem ao embaralhamento. As cartas são os genes. Este embaralhamento refere-se a um fator evolutivo de variabilidade denominado. Você, caríssimo aluno, caríssimo estudante que se prepara aí para o Exame Nacional do Ensino Médio, sabe que dois importantes fatores são os maiores responsáveis pela variabilidade nos seres vivos. Quais são esses fatores? Aliás, isso quem nos deu como explicação foi o neodarwinismo. Fatores estes conhecidos como mutação e recombinação genética. Aí você diz, professor, qual a diferença entre uma mutação e a recombinação genética? A mutação, ela altera a informação do gene. Então, se você tem a alteração da informação do gene, você tem a alteração do gene e, consequentemente, a criação de novos genes. Já no caso da recombinação, você não tem a mudança do gene. Você tem apenas o quê? O embaralhamento dos genes que já existem. Então, onde é que está a diferença do processo de mutação para um processo de recombinação? Na mutação, novos genes são criados. Na recombinação, você tem esse embaralhamento dos genes que já existem. Aí você diz, professor, quais são os mecanismos que geram esse embaralhamento? O crossing over e o mecanismo de segregação independente dos cromossomos homólogos.
No caso da questão, que ele fala do embaralhamento, certamente não é um processo de mutação. Seria um processo de quê? Recombinação genética, onde você encontra como alternativa correta o item B de boa prova. Aliás, por falar em boa prova, gostaria de convidar você, caríssimo webinauta, parceiro do Diário do Nordeste, parceiro do Sistema Aritsá, para você não deixar de estudar nesses últimos dias o assunto evolução. Se nós pegarmos as matrizes de referência do Enem, desde que essa nova prova passou a ser aplicada, o tema evolução é um tema sempre presente na prova do Exame Nacional. E fica aqui o meu forte abraço e um desejo de que você consiga o seu grande sucesso. Olá, amigos, sou o professor Fabrício Maia, estou aqui mais uma vez com o amigo Marcos Paulo, juntos neste projeto do Diário Nordeste no Enem, representando aqui a equipe de professores do Sistema de Ensino Aritsá. Neste fascículo 17, que é um fascículo de revisão, feito aí com muito zelo para vocês nessa reta final, vamos discutir duas situações de grande valor que deverão marcar presença no dia 4 de novembro aí de 2012, um dia muito especial para todos. Não é isso, Marcos? Ok. Estamos aqui nessa missão, tentando ajudar da melhor forma possível e começo. Meu amigo, da última vez você disse que matemática se aprende fazendo, então vamos construir uma boa matemática para essa moçada. Ok, então vamos lá. Gente, eu começo resolvendo a questão da competência 7, habilidade 27, lembrando que essa habilidade, ela se refere a calcular medidas de tendência central, ou seja, média aritmética, moda e a mediana, medidas de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados ou em gráficos. Ok? Então, amigos, vamos à resolução da questão. Estilo de férias. Enquanto a população mundial prefere viajar para fora de seu país com um orçamento apertado, os brasileiros optam por férias nacionais luxuosas, de acordo com o levantamento da Ipsos. Entre os entrevistados em todo o mundo, 53% preferem a viagem ao exterior. No Brasil, são apenas 39%. Apenas na Argentina foi registrado um número inferior ao brasileiro, 35%. A porcentagem de mexicanos empata com a do Brasil. Bélgica e Turquia são os países onde a maior parcela da população opta pelas viagens internacionais mais simples, com 74% e 73%, respectivamente. Ao todo foram ouvidas 12.500 pessoas. E aí você observa um gráfico. Albergue ou 5 estrelas, parcela dos entrevistados que preferem viajar ao exterior com um orçamento apertado a tirar férias luxuosas no país em porcentagem. Gente, de acordo com essa tabela, ele faz uma perguntinha. A moda e a mediana podem ser representadas, respectivamente, por... Bem, se organizarmos esses dados em um rol, ou seja, organizarmos os dados em ordem crescente, inclusive... Ou decrescente. Ou decrescente, isso facilita no cálculo da mediana. Percebemos o seguinte. A moda, como é que eu acho a moda? A moda é o termo, o valor que mais aparece. Frequência, Maior frequência. Então, vejamos bem. O Brasil e o México aparecem aí com 39% cada um. Rússia e Japão, 42% cada um. Então, eu tenho aí, representando a moda, Brasil, México, Rússia e Japão. Quem vai definir o item correto, professor Fabrício, é a mediana. E aí eu tenho, se você observar, na tabela organizada, eu tenho uma quantidade ímpar de termos. E aí a mediana é justamente o termo central, o valor do termo central. Aparecendo aí, portanto, 48%, país que representa a mediana, Índia. Logo, o item correto, item D de dado. Japão e Índia. Tem o primeiro, Tem o primeiro, são 15 termos, não é isso? São 15 termos.
Aí o cara, para achar esse termo central, tem o primeiro, tem o 15º. Tem o 15º, faz a média ele aritmética. faz a média aritmética do primeiro, do 15º, automaticamente você encontra aí o oitavo. O oitavo termo. Muito boa a questão. Ok? Gente, lembrando o seguinte, né? De acordo com essa questão 54, não esqueça de dar mais uma olhadinha nessa parte de estatística, representação e análise de dados, né? Tabelas, gráficos, as medidas de tendência central, né? Ou seja, média aritmética, mediana, moda, as medidas de dispersão, ou seja, desvio padrão, né? A variância, ok? Lembrar também, meus caros internautas, da probabilidade, que é um assunto que é muito ligado à estatística. Ele pode perguntar, de repente, num gráfico, numa tabela, a probabilidade de um evento, ok? E na ajuda do cálculo da probabilidade, entra aí análise né? combinatória. Ou seja, análise combinatória, princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, o arranjo, a permutação, né? a própria combinação. Ok, gente? Então, dê mais uma olhadinha nisso. E, Fabrício, agora é com você. Lá. Como eu disse, escolhemos com muito zelo, né? Nosso amigo aí mexendo com estatística, probabilidade. Né? Eu escolhi geometria, que também é um outro assunto muito presente na prova do Enem. Tem marcado presença em 2009, 2010, 2011, né? Considerando o novo Enem, mas geometria sempre esteve presente em todas as provas de todos os vestibulares de todo o país. Inclusive com a maior frequência, né? Com a maior frequência, é o destaque. Né? Então eu escolhi aí que trata da competência de área 2, utilizar conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. O enunciado diz: a prefeitura de uma cidade mandou colocar em uma de suas praças uma estátua em homenagem a Tiradentes. A praça possui o formato de um triângulo, com todos os lados de medidas diferentes, limitada pelas ruas 1, 2 e 3 e representada na figura por um triângulo ABC. Tem a ilustração logo a seguir. A lateral da praça, que está de frente para a rua 1, é a maior das 3 laterais. A estátua foi instalada num ponto tal que a distância para cada esquina da praça é a mesma. Deste modo, a estátua estará localizada, item A, no incentro do triângulo ABC, B, no ortocentro do triângulo ABC, C, no baricentro do triângulo ABC, D, no circuncentro do triângulo ABC e E, no ponto médio do lado AC. Então você vai ter que lembrar desses pontos notáveis: baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. O baricentro tem a ver com o centro de gravidade. Ele é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Tá? Se você tem uma chapa triangular, você quer encontrar o centro de gravidade, o centro de massa, né? Você pega, constrói as medianas, o cruzamento, a interseção das medianas é o baricentro, que tem aquela propriedade, Marcos, do 1 para 2, né? Do vértice para o lado é 2 para 1, do lado para o vértice é 1 para 2. Propriedade do baricentro. Nós temos também aí o incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, centro de uma circunferência inscrita. Qual é a propriedade do incentro? Ele é equidista dos lados de um triângulo. Dados 3 pontos desalinhados, você tem um triângulo. Um ponto que equidista dos lados é o incentro, centro da circunferência inscrita. Né? Essa distância é o raio, né? Ele é equidista de todos os lados, onde a distância é o raio, que nós chamamos de in-raio, raio da inscrita. Então, quer equidistar dos lados? Incentro. Se você quer equidistar dos vértices, dados 3 pontos desalinhados, você tem um triângulo e eu quero um ponto que equidista dos vértices. Tá? O ponto que equidista dos vértices é o circuncentro. Como é que você determina o circuncentro? Traçando as mediatrizes. Tá? O que é uma mediatriz, Fabrício? A mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio perpendicularmente. Toda reta perpendicular no ponto médio de um segmento, nós chamamos de reta mediatriz. Então, quer determinar o circuncentro? Construa 2 mediatrizes que você tem o cruzamento e este ponto tem a propriedade de equidistar de todos os vértices de um triângulo qualquer. Tá? O ortocentro é o encontro das alturas. Né?
As alturas são segmentos que partem do vértice ao lado oposto perpendicularmente. São serianas perpendiculares. Tá certo? E ponto médio é todo ponto que divide um segmento ao meio. Agora, indo ao que interessa, ele quer equidistar das 3 avenidas. Se ele quer, aliás, ele quer equidistar das esquinas dos vértices. Se ele quer equidistar das esquinas dos vértices, então o ponto procurado é o circuncentro. Se ele quer equidistar das avenidas, o ponto desejado é o incentro. No nosso problema, ele quer o ponto que equidista das esquinas. O ponto que equidista das esquinas, que são dos vértices dos triângulos, é exatamente o circuncentro que aparece no item D. Então, nós discutimos aqui conhecimentos geométricos. Aí você, depois, dê uma olhadinha, tente lembrar algumas ideias relacionadas com geometria, conhecimentos geométricos, características das figuras geométricas planas e espaciais, né, grandezas, unidades de medida, problemas relacionados com escala, comprimentos, áreas e volumes, ângulos, posições de retas, retas concorrentes, paralelas, né? Simetrias de figuras planas, simetrias, entende? Né? Congruência, semelhança de triângulos, proporcionalidade é um assunto muito presente, o teorema de Tales, que está ligado à proporcionalidade, as relações métricas de um triângulo retângulo, onde o destaque é o teorema de Pitágoras, né? Problemas relacionados com circunferência, quer dizer, você tem que saber a medida do comprimento de uma circunferência, a linha chamada circunferência, e a área que ela limita, que é a área do disco, a área do círculo, πr2. Então, relembrar essas ideias é de grande valor para o nosso dia 4, a prova de matemática do Enem, certo? Então é isso aí. Bem, amigos internautas, eu e o professor Fabrício, desejamos a vocês, no dia da prova, tranquilidade, paciência, confiança, enfim. Eu, professor Marcos Paulo, desejo a todos uma excelente prova. Desejo o melhor a vocês, vou na mesma linha do meu amigo Marcos, contem com a gente, tá? Procuramos fazer um trabalho de grande valor, né, ao longo de todos esses fascículos. Desejamos o melhor, acredite no conhecimento que você acumulou ao longo aí do tempo, tá? Porque todo esse conhecimento no dia vai ter que se fazer, vai ter que marcar presença da melhor forma possível, tá? Vai com confiança, confiança é tudo, né? Acreditem, contem com a gente e até breve. Olá pessoal, saudações a todos os internautas, aos amigos que acompanharam o projeto diário do Nordeste no Enem. Eu sou o professor Isaac do Vale, eu vou estar aqui hoje com vocês para resolver uma questão e tentar conversar com vocês a respeito de alguns temas interessantes para a prova do Enem, quando o assunto diz respeito às ciências humanas e suas tecnologias, mais precisamente na área de História do Brasil. Tá certo? Temos aqui o material, nós vamos resolver agora a questão 6, página 3, questão 6. É uma questão sobre a habilidade 11, um tema que tem uma certa recorrência dentro do Enem, analisar práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. E a prova do Enem, ela tem contemplado com uma certa frequência a análise de práticas cotidianas de grupos sociais no Brasil. E aí, a questão agora, nós vamos abordar uma prática relacionada à escravidão. Vamos ao texto. Um renomado historiador, ao refletir sobre a religiosidade e cultura africana e as relações de poder na sociedade escravista do Brasil colonial, assim escreveu: no Brasil, os senhores acabam por não mais tentar suprimir essas manifestações religiosas, as africanas. Tendo um viajante do século XVIII parado uma noite na morada de um grande proprietário, esse perguntou na manhã seguinte: como passaste a noite? Bem quanto à acomodação, respondeu-lhe o convidado, mas não preguei o olho. E explicou o porquê o alarido de cantos, de castanholas, de tamborins e outros instrumentos o mantiveram constantemente desperto e gritos tão terríveis que lhe evocaram a confusão do inferno. Ao que o proprietário retrucou: para mim não há nada melhor do que esse barulho para dormir despreocupado. Olha aí, pessoal, que diálogo interessante. É um texto do historiador Jean Delumeau e ele coloca aí o diálogo de um proprietário de terras que está recebendo um viajante, um visitante,
numa casa grande, possivelmente, né, numa fazenda de plantation. Eles vão dormir. No dia seguinte, o diálogo. O visitante disse que não conseguiu pregar o olho devido a uma algazarra infernal até, né, alaridos, sons, batuques, gritos, evocando práticas religiosas e talvez folclóricas de grupos africanos escravizados que estavam ali. O proprietário já disse que aquele barulho que era infernal para o visitante, para ele era um sinal de sono tranquilo. É no mínimo instigante nessa perspectiva. E aí a gente vai resolver agora os itens para a gente tentar entender melhor isso aí. Tá certo? A reflexão do historiador, amparada em vários estudos sobre a relação entre escravidão e resistência no Brasil colonial, nos permite afirmar que, item A, as manifestações religiosas africanas foram diabolizadas e reprimidas igualmente por religiosos e senhores de terras. Esse item A, pessoal, ele vai estar falso. A igreja condenava formalmente as manifestações religiosas africanas, isso é verdade. Mas a questão de reprimir isso ficava a cargo de cada senhor. Alguns senhores vão ter uma postura de reprimir e outros senhores vão ter a postura de permitir por motivos que eu vou já explicar. Portanto, o item A, ele vai ficar inválido porque ele está homogeneizando a postura dos senhores proprietários de terras. Tá certo? Item B. Aos poucos, o ritmo da música africana ganhou o gosto das elites brasileiras, daí o incentivo dos batuques feitos pelos escravos. Nós sabemos que tudo que veio da cultura africana enfrentou uma grande resistência por parte das elites. Isso já no século XX, né, a própria história do samba tem um pouco a ver disso. Então imagina o que seria a cultura africana em pleno período colonial. Se os senhores estão permitindo esses batuques, não é por uma questão estética ou de afinidade cultural, é por outro motivo. O item B também vai estar inválido porque não havia essa preferência ou uma adaptação estética, cultural dos batuques ao gosto dos senhores. O item vai estar falso. Item C. A tolerância com as práticas religiosas dos escravos poderia servir como válvula de escape para as tensões cotidianas e evitar revoltas. É um item muito interessante, porque nos remete à velha dialética presente na escravidão de conformismo e resistência, resistência e negociação. Muitas pessoas acham que a relação senhor e escravo é uma relação marcada exclusivamente pela dominação brutal e violenta. Ora, não negamos que há essa faceta inegável da escravidão. Entretanto, nas últimas décadas, pesquisadores ligados à história social têm mencionado que existiam outras formas sutis de dominar e outras formas sutis de resistir. Isso é uma questão muito interessante e eram práticas comuns tanto de proprietários como de escravos. Vejamos, às vezes o senhor, ele permite que os escravos façam seus folguedos, pratiquem as suas crenças religiosas, seus rituais. E ele está fazendo isso para dominar melhor o escravo. O escravo, que já tem uma vida tão brutal, se até a sua própria manifestação cultural, o seu folguedo, as suas canções, as suas crenças, se até isso vai ser reprimido, você está facilitando um barril de pólvora explodir, porque você não está permitindo que as tensões de uma vida brutal, que é a vida de escravidão, seja extravasada. Outra forma de dominar, às vezes os senhores davam alforria para os escravos. Ah, mas está perdendo um bem, está perdendo a propriedade. Dar uma alforria é dar esperança que os outros escravos também sejam alforriados. E ao beber dessa esperança, esses escravos vão relutar muito em se envolver em revoltas ou em fugas. Portanto, apenas 2 exemplos, né, de senhores usando técnicas sutis para dominar e manter a escravidão. Mas os escravos também resistem, fazem corpo mole, abortam, tentam fugir, sabotam a plantação, sabotam as máquinas, isso sem entrar em conflito direto com o senhor, de forma velada. Portanto, talvez por isso a escravidão tenha tido uma estabilidade tão grande. Durante aproximadamente 300 anos a escravidão funcionou e ela funcionou com uma certa eficácia. Por quê? Porque além da dominação brutal e da resistência violenta, existia uma dominação sutil, existia também uma resistência sutil dos dois lados. O item C, ele vai se configurar como correto. Por que que o senhor em questão, o dono da propriedade,
ele diz que quando ouve os escravos festejando, ele é sinal de sono tranquilo, porque ele percebe que ali os escravos estão, digamos assim, extravasando uma tensão através das práticas religiosas, que, se não tivesse essa válvula, seria mais fácil de ter revoltas. Então, o item C está redondinho, vamos só falar um pouquinho dos outros. Item D. Aos poucos, a religiosidade africana foi se impondo sobre as crenças e práticas católicas, rejeitadas e eliminadas das crenças dos escravos e de seus descendentes. Ora, pessoal, não houve essa imposição. A gente usa uma palavra diferente para essa relação cultural, que é a questão do sincretismo. Portanto, esse item vai estar errado. Item E. A Igreja Católica procurou disseminar o sincretismo como uma forma de dominação ideológica sobre os escravos. Falso. A Igreja procurou combater o sincretismo, foi mais uma forma espontânea do que uma coisa da Igreja. Portanto, gabarito, item C. Pessoal, rapidinho, a gente vai finalizar agora com algumas dicas, tá certo? Sem querer profetizar, mas esse ano nós temos aí 80 anos do voto feminino, Código Eleitoral de 1932. É bom dar uma olhadinha nisso. E também sempre é bom a gente olhar as constituições da história do Brasil, sobretudo no que diz respeito à habilidade 12, que é o papel da justiça, e a habilidade 24, que é cidadania e democracia. Dica especial, Constituição de 88. Nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, que ampliou os direitos e garantias dos cidadãos brasileiros. Ok? Um abraço para vocês, boa sorte, e agora nós vamos ter a dica do nosso companheiro de Geografia, de Ciências Humanas, Geografia. Um abraço, até a próxima. Olá, caro aluno. Estou aqui novamente para resolvermos questões sobre o Enem. Está chegando cada vez mais próximo e aí você deve estar cada vez mais preparado. Uma questão será feita e também vamos citar algumas dicas para que você possa se preparar melhor para o que há de vir. Vamos fazer aqui competência 6 e habilidade 29. A questão diz o seguinte: a matriz energética brasileira é composta de 45,4% de energias renováveis, sendo a maior parte usinas hidrelétricas. A energia hidráulica vem sendo considerada economicamente mais viável no país, mas nessa avaliação não têm sido corretamente explicadas as extremidades negativas sociais e ambientais dos empreendimentos, como se observa na polêmica da construção de Belo Monte. Nem considerados, no caso, os incentivos políticos e financeiros que o setor vem recebendo. Entre as consequências sociais e ambientais negativas provocadas pela construção da usina de Belo Monte, destaca-se. Vamos lembrar rapidamente. Belo Monte fica situada exatamente no rio Xingu, certo, no Pará, e lá uma usina que poderá vir a gerar algo em torno de mais de 11 mil megawatts. Quer dizer, ela será inferior somente a Itaipu, mas será a maior usina de produção elétrica nitidamente brasileira. Quais são os pontos negativos que essa usina trará? A reorganização do espaço agrário, beneficiando a população local e alterações do ciclo reprodutivo da fauna e flora. Não, isso aqui não conseguiria um ponto de vista negativo e nem estaria de acordo com o que vai acontecer com a construção da usina, né? Com certeza não. B. A condenação dos povos da floresta e das culturas milenares adquiridas e inundação das planícies aluviais dotadas de solo extremamente férteis. Bem, parcialmente estaria correta, principalmente a questão de inundação em parte de alguns tipos de planícies. Agora, não existirá uma condenação dos povos necessariamente, né? Eles continuarão vivendo, ainda que naquela área realmente a vida possa se tornar um pouco mais restrita. Vale ressaltar que essa usina não é uma usina comum, é uma usina do tipo fio d'água, o que significa que ela não vai gerar tanta inundação, o que também tornaria outra opção incorreta. O item C diz o seguinte: a geração de conflitos com o desalojamento das populações ribeirinhas e indígenas e a redução da biodiversidade da flora e fauna. Isso é realmente correto, já que vai ser necessário desalojar algumas populações ribeirinhas, ou seja, que moram às margens do rio, e levando em consideração ainda a questão de que a biodiversidade, flora, fauna serão sempre atingidas. Por mais que não exista tanta inundação, a usina de fio d'água também tende a inundar. A questão principal é que os dois pontos sendo verdadeiros nos mostram como essa usina ainda traz pontos negativos.
Para um país que cresce como o Brasil, enfrentar as questões energéticas é algo difícil. Nós estamos num momento de crescimento e, mesmo assim, precisamos nos cuidar com a questão ambiental em relação à energia. O item C seria o item correto. O item D, a ocupação desordenada do território, incentivada pela chegada de migrantes e mudanças de regime do curso do rio. Não, aí os migrantes não teriam nada a ver com a ideia. A subtração de terras dentro de reservas indígenas e aumento de umidade do ecossistema amazônico, interferindo no regime de chuvas, também não. Essa questão, entretanto, é um ponto fundamental para o Enem. Você deve lembrar que a questão energética sempre foi muito presente e agora, mais uma vez, se mostra na nossa atualidade. Estude a questão de energia, estude a questão de meio ambiente, levando em consideração que a ECO, no caso, a ECO 92, junto da Rio Mais 20, está muito presente na nossa atualidade. São 2 pontos que você deve estudar. Vale como dica, energia, meio ambiente, sempre presentes. Bom estudo, bom sucesso, que tudo seja de bom para você no Enem. Até mais. Olá, amigos internautas, estamos chegando ao fim do nosso belíssimo projeto Diário do Nordeste no Enem. Hoje, no nosso fascículo 17, uma super revisão envolvendo todas as áreas, aquelas questões finais, as dicas importantes para todos aqueles que estão se aproximando do grande dia, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Estou aqui ladeado pelo meu amigo professor Vandenberg, professor de redação da nossa escola. Tudo bem, Vandenberg? Tudo bem, João. Muito bem, hoje lapidando as nossas pedras preciosas com as dicas finais, módulo 17, versando sobre um assunto da maior importância, funções da linguagem. Vandenberg, praticamente toda prova cobre esse tema, não é? Certamente, porque numa situação de comunicação, numa situação interativa, não há como fugir e não perceber essas funções. Muito bem. Ao analisar a imagem abaixo, infere-se que a função da linguagem predominante é a... Bom, qual é a imagem? É uma imagem, inclusive, muito comum nas redes sociais. Aquela meninazinha que vai até o espelho e tira uma foto de si mesmo, tirando uma foto. Ou seja, a linguagem refletindo sobre a própria linguagem. A linguagem da fotografia explicando a fotografia, ou seja, você tirando uma foto de si, fotografando a si mesmo. Então, quando a linguagem reflete sobre a própria linguagem, ou quando o código discute o próprio código, nós temos aí a função metalinguística recorrente. Se eu sou professor e durante a minha aula vou explicar o que é dar uma aula, eu estou usando a aula para explicar o que é uma aula. Veja, por exemplo, o programa de televisão Vídeo Show. É um programa de televisão que fala sobre programas de televisão. Ou seja, quando a linguagem reflete sobre si mesma, ela está no campo da metalinguagem ou da função metalinguística, que é exatamente o que se aponta no item C. Vale observar que a função referencial é aquela que se volta para o referente, para o assunto, para o tema. É o que nós vemos, por exemplo, nos textos de natureza técnica, nos textos de natureza jornalística, científica, onde o importante é o predomínio da denotação para a explicação de um determinado referente, para a explicação de um determinado assunto. Na letra B nós temos a função conativa ou apelativa, que é aquela que se volta para a persuasão, para o convencimento ao leitor. É o que nós vemos nos textos publicitários, na propaganda, na ideia do convencimento, no artigo de opinião, onde o objetivo é envolver o interlocutor num jogo de convencimento. Na letra D de dado, nós temos a função expressiva ou emotiva, que é aquela que se volta para o próprio eu. É quando o emissor da mensagem se torna também o receptor ou o assunto da mensagem. Quando você escreve no seu diário íntimo, quando você escreve no seu bloco de notas, quando você põe um post-it na sua apostila com uma orientação, quem é o leitor daquilo? É você mesmo. Então, quando você se põe na condição de receptor ou de referente da mensagem que você está produzindo, portanto, uma mensagem centrada na expressividade do eu, no confessionalismo, você tem ali a função expressiva ou emotiva. E a função fática é aquela que revela o interesse em testar o canal. Quando eu pego o microfone e digo, alô, som, oi, testando, eu estou verificando se o canal por onde a comunicação será veiculada está desobstruído. E aí nós temos a função conativa. Então vale lembrar as funções da linguagem. Aqui entre os nossos itens faltou apenas a função
poética, que é aquela que predomina nos textos literários, onde o importante é a beleza da mensagem. Aí entra-se a conotatividade, a linguagem figurada. Vale lembrar que a função poética está para os textos literários, assim como a função referencial está para os textos não literários. Na função referencial predomina a denotação, na função poética predomina a conotação. Desse modo, nós temos a resposta correta na letra C, metalinguagem. Não é isso, meu amigo Vandenberg? Exatamente, João. E para continuar esse papo, caro amigo internauta, nós tentaremos responder agora uma pergunta que é costumeira na cabeça de nossos alunos e de tantos que vão prestar esse vestibular, o Enem. O que fazer na hora da prova de redação, João? A primeira atitude, meu amigo, minha amiga, é analisar e ler com muita atenção a proposta de redação. Ela é dividida praticamente em duas partes. Nós temos o comando da proposta e alguns textos motivadores. Esses textos, eles estão lá para suscitar reflexões, para levantar ideias. Mas observe, não são os textos motivadores que vão dizer qual o eixo temático que você deve desenvolver no seu texto. Não. Quem diz isso é o comando da proposta. Portanto, muita atenção na leitura desse comando, observe realmente o que está sendo pedido para que você possa desenvolver bem o seu texto. Compreendida a proposta, surge então a pergunta: qual o meu posicionamento crítico diante desse assunto que está sendo colocado para que eu faça uma análise, para que eu escreva uma dissertação argumentativa? Qual a minha opinião sobre isso? Essa opinião, meu amigo, nós vamos chamar de tese. O objetivo, então, do seu texto é apresentar essa tese em relação ao assunto que foi colocado para você pela proposta e desenvolver bons argumentos para defender esse ponto de vista. É claro que existem maneiras diversas para você desenvolver o seu texto argumentativo, mas nós sugerimos o seguinte: procure logo na introdução do seu texto definir bem qual o assunto do seu texto, qual o seu ponto de vista, qual a sua opinião, qual o seu posicionamento crítico, enfim, qual a sua tese sobre esse assunto. Nos parágrafos seguintes, nos parágrafos de desenvolvimento, levante bons argumentos que defendam esse seu ponto de vista. Para isso, existem estratégias bem interessantes que você pode utilizar. Por exemplo, fazer alusões históricas sempre que possível, fazer alusões geográficas ou que remetam a outras disciplinas do currículo escolar é uma boa dica. Fazer comparações e contrastes, por exemplo, estabelecer relações de causa, consequência, fazer citações, João, de pessoas que conheçam aquele assunto, certo? Se possível, se você souber e se os textos base trouxerem, você pode utilizar também dados estatísticos. Claro, não apenas colocando esses dados como se fosse uma cópia, mas também analisando bem esses dados. Você pode mencionar também exemplos para reforçar esses argumentos. Não esqueça também, caro aluno, cara aluna, de, ao expor esse desenvolvimento, mencionar também uma problemática relacionada a essa temática que foi dada pela proposta de redação, para que, preferencialmente no final do texto, em sua conclusão, você coloque, você sugira uma proposta de intervenção que possa minimizar as consequências negativas desse problema e, se possível, talvez até resolver esse problema. Para isso é importante que você mencione o que vai ser feito, tá? Além disso, quem fará isso? É importante também que o aluno, como cidadão, se coloque como agente que pode modificar essa realidade. Dessa forma, a sua proposta vai ser cidadã, porque ela vai envolver também a sociedade civil. Dessa maneira, apresentando a sua tese na introdução, levantando bons argumentos para defender essa tese no desenvolvimento do seu texto e sugerindo uma proposta de intervenção viável, articulada com o problema que você desenvolveu no seu texto, que englobe também a sociedade, certamente, caro aluno, cara aluna, você escreverá um texto muito bom, um texto esperado segundo os critérios do Enem. É isso, João. E exatamente, né, professor Vandenberg, aquela lembrança sempre oportuna que argumentar é como advogar. Exatamente. Você trabalha sempre com o tripé fato, opinião e argumento. Então você estrutura o seu texto naquele velho tripé, fato, opinião e argumento.
E ao juntar o fato mais a opinião, você tem uma tese. E essa tese deve ser apresentada no primeiro parágrafo. Nos 2 parágrafos do miolo do texto, que a gente considera o desenvolvimento, você vai fazer exatamente a defesa da sua tese. E aí entram, como muito bem levantou o professor Vandenberg, as estratégias de argumentação. Exemplos, dados estatísticos, comparações, contrastes. E no final, no 4º parágrafo, o arremate do seu texto com a proposta de intervenção social. Exatamente indicando uma solução para o problema que você discutiu. E desse modo, apresentando a tese, defendendo a tese e propondo, você estará contemplando todas as competências da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Não é isso, Exatamente, querido? só esperar então um bom resultado dessa prova. Muito bem. Entre alguns temas, queridos, para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, vamos dar uma olhadinha nas comemorações. Não que a prova do Enem seja um lugar para comemorações, mas é sempre oportuno, é sempre prudente nos lembrarmos, por exemplo, que em 2012 nós temos os 90 anos da Semana de Arte Moderna. Isso. Dá uma olhadinha sobre a importância dos modernistas para a construção de uma identidade literária, de uma identidade cultural genuinamente brasileira, a partir da valorização da nossa raiz cultural, da nossa linguagem com a sua grande diversidade, né, da antropofagia que nos ensina a lidar com a cultura estrangeira, não apenas para copiar, para reproduzir, mas devorá-la e fundir ao que é nosso. Os 90 anos da Semana de Arte Moderna são uma data importante. Atenção para o centenário de Jorge Amado, o autor de Capitães da Areia, de Gabriela Cravo e Canela, um dos nossos grandes nomes do regionalismo da segunda fase do modernismo, aquele autor que teve uma primeira fase mais politizada, com Cacau, Suor, Jubiabá, depois entra numa fase mais de análise dos costumes, com Gabriela, Tieta do Agreste, Teresa Batista Cansada de Guerra. Atenção também para o centenário de Nelson Rodrigues, o nosso grande dramaturgo, né, com a sua visão neonaturalista, focalizando o tema da traição, do adultério, do ciúme, das tragédias suburbanas ambientadas ali na zona norte do Rio de Janeiro, e que também foi um grande cronista, sobretudo um cronista esportivo, futebolístico, refletindo sobre a realidade esportiva cotidiana, né, e também foi um romancista, um folhetinista. Enfim, lembre-se do centenário de Nelson Rodrigues, lembre-se do centenário de Luiz Gonzaga, um dos grandes defensores da cultura de raiz do Brasil, um dos grandes ícones, não da música, mas da cultura nordestina, da cultura brasileira. Então, veja Luiz Gonzaga, veja Nelson Rodrigues, veja a Semana de Arte Moderna, veja o centenário de Jorge Amado. São alguns dos temas, sem dúvida, que vão permear a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do exame deste ano. Então fica aí a nossa dica, o nosso abraço e a certeza de que, sem dúvida, um resultado positivo há de vir para aquele que se compromete, para aquele que se envolve num projeto como esse de grande proporção, que é o Diário do Nordeste no Enem. A todos, uma boa prova. Vandenberg, suas considerações para os nossos meninos. Com relação à redação, obviamente não queremos fazer previsões, mas acredito que, por ser ano eleitoral, questões relacionadas a isso são extremamente pertinentes. O papel do cidadão para que realmente a democracia seja real, o papel dos nossos políticos, dos nossos representantes, qual o papel do vereador, qual o papel do prefeito, certo? Para que a democracia e o bem comum aconteçam. Acho que são questões que merecem um pouco de reflexão antes de nós fazermos essa prova. Desejamos, então, sucesso a você, caro aluno, cara aluna. Boa prova, sucesso e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.